Eu quero lhes conduzir para um texto. Nós vamos hoje mudar um pouco a ordem das nossas exposições. E eu quero conduzi-los a um texto do livro de Atos, capítulo 8. Vamos até lá, por favor. Atos, capítulo 8. E eu quero responder a seguinte pergunta: como é que ocorre a conversão? Então nós vamos falar um pouco desse assunto. Nós vamos falar hoje a respeito de conversão. Nós vamos fazer isso a partir de uma narrativa que está aí do verso 26 até o 40, da conversão do eunuco africano. Nós vamos, a partir dessa narrativa, conhecer um pouco mais o processo pelo qual Deus converte pessoas para a sua glória. Inicialmente, queria lembrar aos irmãos que a Escritura utiliza muitos vocábulos e expressões para designar a conversão. Há palavras como renovado, transformado, nascido de novo, ressuscitado dentre os mortos, iluminado. E há expressões como passar da morte para a vida, nova criatura, despir-se do velho homem. Essa riqueza de expressões e palavras é para demonstrar aspectos dessa obra, desse grande milagre que é a conversão. A conversão, irmãos, segundo a Bíblia, é absolutamente necessária. Jesus Cristo, quando começou o seu ministério, a primeira frase que ele disse foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus começou o seu ministério falando a respeito de conversão. Os apóstolos, dando continuidade ao ministério de Cristo, eles também começaram o seu ministério pregando a respeito desse assunto. Em Atos 3, versículo 19, é dito: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Portanto, a conversão é um assunto absolutamente necessário. É a única maneira de você desfrutar da aprovação de Deus nesse mundo e da vida eterna no mundo por vir. Se nós fôssemos definir conversão, poderíamos dizer que conversão tem a ver com uma mudança radical no curso da vida, no qual o pecador se move do pecado para Deus, do mundanismo para a santidade, da soberba para o arrependimento, da incredulidade para a fé na morte e ressurreição de Cristo. Na conversão, o amor pelo pecado dá lugar ao amor de Deus. Mas como eu disse, a nossa questão hoje é: como é que ela ocorre? Então nós vamos falar um pouco sobre o processo da conversão. E eu poderia dizer o seguinte, inicialmente, que todas as conversões são iguais e todas as conversões são diferentes. Se você olhar para a pessoa que está sentada ao seu lado, você vai ver um rosto igual e um rosto diferente do seu. Todos os rostos são diferentes. Tem rostos jovens, tem rostos amadurecidos, tem rostos com barba, rostos sem barba. Todos os rostos são diferentes, mas todos os rostos são iguais. Todos têm um nariz, todos têm uma boca, todos têm 2 olhos. Todas as conversões são iguais, todas as conversões são diferentes. Então hoje nós vamos falar sobre o prisma no qual toda conversão é igual. Embora a conversão tenha um elemento muito pessoal, algumas pessoas se convertem chorando, outras pessoas se convertem alegres, outras pessoas se convertem com medo da condenação. A conversão possui certos aspectos pessoais, mas há certos elementos nos quais toda conversão é igual. E é esses elementos que eu gostaria de olhar com vocês. Então nós vamos ler toda a narrativa e depois nós vamos voltar e eu vou recontar para vocês essa história, mostrando como é que a conversão acontece. Então eu estou lendo Atos, capítulo 8, do verso 26 em diante. Acompanhem comigo, acompanhem com fé a leitura da palavra de Deus, que diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera para adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe:
Aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então Eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a que se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegaram a um certo lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este se foi, seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Amém. É uma linda história, irmãos. Essa narrativa é simplesmente bela. Como eu disse, a partir dessa narrativa, eu quero responder com vocês a seguinte pergunta: como é que ocorre a conversão? E nessa história que acabamos de ler, ela menciona pelo menos 4 etapas da conversão, e nós vamos passar por cada uma delas. A primeira, Deus preparou. Então a conversão começa quando Deus prepara o coração de pessoas para se converter. Essa história, irmãos, fala a respeito da conversão de um etíope. Ele morava no sul do Egito. A Etiópia dos tempos bíblicos não corresponde à Etiópia que nós temos hoje no mapa da África. E esse homem, ele era uma espécie de ministro das finanças do seu império. Se você tivesse a oportunidade de andar pelas ruas da Etiópia no mundo antigo, você iria se deparar com um país extremamente religioso, com um povo muito religioso. Você poderia andar nas ruas e ver templos, altares. Se você entrasse nas casas das pessoas, você também veria pequenos altares dedicados a certas divindades, ídolos do lar, culto a familiares antigos. Mas algo interessante acontece na vida desse homem, irmãos. Conquanto seu país tenha tantos deuses, tenha tantos templos, tenha tantos altares, ele não se interessa pelos deuses da sua nação. De alguma maneira, ele se sente atraído pelo Deus invisível dos judeus. Isso é uma coisa simplesmente espetacular. No seu povo haviam diversos povos, mas ele se interessa por um Deus invisível, de uma terra distante. Então esse homem, ele nasceu em um país pagão. E a questão, a provocação que fica aqui para a gente é essa: o que fez esse homem se interessar-se pelo Deus dos judeus, mesmo vivendo em um país tão distante, cercado de tantas divindades? A história também demonstra que esse homem era um homem rico, ele era um homem poderoso, ele era um homem de autoridade. E de repente ele resolveu abandonar tudo que ele tinha ali às suas mãos, todo o seu conforto, e sair em uma longa jornada à procura desse Deus invisível. E as viagens, irmãos, nos tempos antigos, elas não são como as do nosso tempo. As viagens do mundo antigo eram ocasiões de profunda vulnerabilidade, o risco de acidentes, o risco de ser assaltados, a exposição era simplesmente muito grande. Então viagens longas, elas eram marcadas por fortes incertezas. Mas o texto diz que esse homem simplesmente resolveu assumir todos esses riscos e se lançar nessa viagem em busca desse Deus invisível e desconhecido para ele.
Outra coisa que chama a atenção na abertura da narrativa é que ele era um homem nobre. O texto diz que ele viajava em uma carruagem. Então, a carruagem, poderíamos dizer, que eram as Ferraris do mundo antigo. Então, só pessoas muito poderosas, muito importantes, desfrutavam de uma carruagem com um chofer. A maioria das pessoas se deslocava andando. Os que eram um pouco mais privilegiados, eles ainda poderiam ter um animal. Mas somente aqueles que eram nobres, eles poderiam então ter uma carruagem. Então, esse homem toma sua carruagem e ele se lança nessa viagem. E qual é o seu interesse? O que pulsa o seu coração? Ora, meus irmãos, no coração dele pulsa a ideia de conhecer esse Deus verdadeiro. E novamente, eu pergunto para vocês, como é que isso pode acontecer? Como é que se explica uma coisa dessa? Um homem que vivia num país distante, cercado de ídolos, de repente ele se interessa pelo Deus verdadeiro, pelo Deus dos hebreus. Os irmãos sabem que a Bíblia diz que os homens sem Deus, eles estão mortos nos seus delitos e pecados. Eles não têm condição de compreender Deus com a sua própria consciência. Conquanto os céus proclamem a glória de Deus, o Senhor se revele de diversas maneiras, até mesmo por meio da consciência das pessoas, a Bíblia demonstra que não há reação, porque os homens estão mortos espiritualmente. E novamente aqui eu suscito a mesma pergunta: como é que pessoas mortas podem se interessar pelo Deus verdadeiro? O texto diz que ele viaja para Jerusalém, e tem um detalhe que não está aqui na narrativa, mas que nós podemos saber historicamente. A viagem desse homem para Jerusalém foi uma grande decepção. Chegando em Jerusalém, ele talvez na expectativa de entrar no templo, no lugar onde havia a habitação simbólica do Deus verdadeiro, qualquer pessoa que se aproximasse do templo, ele ia se deparar com uma placa dizendo a seguinte frase: se você não é judeu, não ultrapasse, sob pena de morte. Então, a cada 5 metros havia uma placa assim: se você não é judeu, não se aproxime. Se você não é judeu, não ultrapasse, senão você vai morrer. Então esse homem vai a Jerusalém e simplesmente ele dá com a cara na porta, ou literalmente com a cara no templo. Ele não consegue ter acesso. Vocês conseguem imaginar o tamanho da decepção depois de uma longa viagem, tanta expectativa, tantos dias, tantos riscos? Ele simplesmente não consegue ter contato com essa presença magnífica do Deus verdadeiro. Mas, meus irmãos, o interesse pelo Deus invisível continua. Ele adquire um rolo do profeta Isaías. Lembra que não haviam livros como nós temos hoje? Eram rolos. Você conhece o livro de Isaías? Você sabe quantos capítulos tem o livro de Isaías? Então ele vai lendo o livro. Então imagina ele passando ali, história por história, oráculo, promessa por promessa. Ele vai lendo, por exemplo, o juízo de Deus sobre a Babilônia, o juízo de Deus sobre a Síria, o juízo de Deus sobre Samaria. E ele deve ter ficado muito espantado quando por 2 vezes aparece no rolo do profeta Isaías uma promessa de juízo divino sobre a Etiópia. Então imagina ele lendo isso e descobrindo que o próprio povo dele estava sob o juízo do Senhor. E ele continua a sua leitura, chega finalmente na história do servo do Senhor, uma pessoa muito especial que haveria de vir. Eu fiquei imaginando, irmãos, particularmente, ele lendo Isaías capítulo 45, versículo 22. Se você quiser olhar comigo, veja que declaração maravilhosa. Eu acho que essa declaração deve ter enchido o coração desse homem de esperança. Afinal de contas, ele foi a Jerusalém, não conseguiu ter contato com os sacerdotes, com o templo. Mas em Isaías 45, 22, veja que promessa gloriosa há aqui. Nós lemos assim, Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então você, de qualquer limite da terra, de onde você estiver, desde os que vivem perto aos que vivem longe, se vocês olharem para mim, qual é a promessa?
vocês serão salvos. Esse homem leu esse tipo de coisa. Então ele deve ter se questionado, ele deve ter procurado entender essas declarações. Irmãos, Deus estava preparando esse homem para a conversão. Eu li alguns anos atrás, a respeito de uma história que se passou numa pequena tribo da África. Um garoto africano, irmão mais novo, aquele menino muito inteligente, era parte de uma família de muitos irmãos. E os irmãos, vendo que aquele garoto era muito inteligente, muito sabido, resolveram todos se juntarem o pouquinho de dinheiro que tinham para mandar aquele garoto para uma escola que era regida por missionários. E esse garoto foi lá, e lá ele ouviu a história a respeito de Jesus. E ele voltou para casa, ainda criança, e ele falou assim, mais ou menos assim: olha, meus irmãos, uma mulher branca me contou a história de Jesus. E aí ele repetiu a história a respeito do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Só que aquele garotinho cresceu e ele simplesmente ele esqueceu completamente aquela história. Ele seguiu o curso do paganismo da sua própria tribo. Mas o seu irmão mais velho ficou com aquela historinha martelando na sua cabeça. E um dia, mesmo sem saber se expressar corretamente, ele curvou o seu joelho e disse assim: Deus que enviou Jesus, manda uma senhora branca para me contar a respeito dessa história. Ele fez essa oração. Novamente, irmãos, como é que nós explicamos isso? A única explicação é essa: Deus prepara pessoas para a conversão. Deus já estava preparando o coração desse homem da África. E é assim que Deus continua fazendo. No caso do nosso personagem aqui, algo muito poderoso estava acontecendo no seu interior, na sua alma. Deus estava se manifestando a ele. Deus estava se preparando ele para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Esse, portanto, é o primeiro estágio, é a primeira etapa da conversão. Deus prepara o coração. A segunda etapa da conversão é essa: um servo de Deus o encontrou. Então a conversão acontece quando pessoas que estão sendo preparadas por Deus encontram com servos de Deus. E o servo de Deus aqui na nossa narrativa é o Filipe. Filipe, irmãos, era um diácono da igreja de Jerusalém e um grande evangelista. Se você ler o capítulo todo de Atos, o capítulo 8, você vai perceber que esse homem, ele estava tendo um ministério muito poderoso. Ele estava pregando o evangelho na região de Samaria e centenas de pessoas estavam se convertendo. E ali, irmãos, no auge do seu ministério, Deus dá uma ordem estranha para ele. A ordem é: vá para o deserto. Vá para o deserto. Tome aí a estrada que vai de Jerusalém para Gaza. É uma estrada de aproximadamente 110 quilômetros. Vocês conseguem imaginar a estranheza dessa ordem? Um homem que estava na cidade pregando o evangelho, multidões inteiras se convertendo, e de repente Deus manda ele para o meio do deserto. E lá ele não tem nada, ele não tem ninguém, não tem uma alma viva lá. O único som que ele ouve é o som do vento movimentando a areia. Uma ordem estranha. Mas vocês podem imaginar ele lá no meio do deserto, sem entender o que estava acontecendo. De repente, ao longe ele começa a ver uma carruagem. E Deus ordena que ele acompanhe a carruagem. Essa cena aqui é uma cena até um tanto engraçada, porque ele corre atrás da carruagem. Então você imagina a carruagem se movimentando pelo deserto e Filipe, então, correndo atrás dessa carruagem. E ele descobre que a pessoa que está dentro da carruagem estava lendo o profeta Isaías. Tenta aí montar esse cenário na sua cabeça. Como é que uma pessoa correndo atrás de uma carruagem consegue descobrir que a pessoa que está dentro dela estava lendo o rolo do profeta Isaías? Qual é a explicação? Versículo 30. Diz aí, correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías. Então o homem estava lendo e voz
em voz alta, né? Vocês sabem que é um dos melhores métodos de aprendizado é você ler algo em voz alta. Então ele estava lendo o texto em voz alta. Então imagina o inusitado dessa cena. O sujeito está lá lendo em voz alta e de repente a sua carruagem se movimentando e alguém bate lá, talvez na porta da sua carruagem correndo e pergunta para ele: você entende o que você está lendo? Você compreende? Ele disse, não tem, né? Eu fiquei pensando, por que ele não parou a carruagem para ter uma conversa, né? O jeito que o texto diz, parece que essa conversa está se desenrolando enquanto ele está correndo atrás da carruagem. Então, você entende o que você está lendo? Como é que eu posso entender? Não tem, ninguém me explica, eu não sei a respeito do que o profeta está falando. E aí o homem diz, então sobe aqui. E aqui, irmãos, o homem que Deus estava preparando para a conversão encontra com um servo de Deus. É assim que conversões acontecem. Você sabia que ao redor do mundo há muitas pessoas que Deus vem preparando para a conversão? Você sabia que próximo a você há pessoas que o Senhor está preparando para a conversão? Talvez na sua vizinhança Deus esteja preparando pessoas para a conversão e talvez esse provavelmente seja o motivo pelo qual você não saiu de lá. No seu trabalho, há pessoas que Deus está preparando para a conversão. E é possível que seja por essa razão que você ainda não saiu dele ou não foi promovido para um outro lugar. Deus prepara, irmãos, pessoas para a conversão. E as conversões acontecem quando homens e mulheres de Deus encontram aqueles que o Senhor já vem operando. Vocês lembram da história do africano que orou pedindo que Deus mandasse uma mulher branca? Em 1979, boa parte da África estava sendo tomada por guerra civil. E uma missionária chamada Ellen Rose, ela pegou o carro dela e colocou muitas pessoas que estavam em situação de fragilidade e levou para o Uganda, num local onde havia um pouco mais de paz. E o plano dela era deixar aquelas pessoas e dirigir a noite inteira para que ao amanhecer ela já estivesse em casa. E ela fez precisamente isso. Levou aquelas pessoas para um local de segurança, passou a noite inteira dirigindo para finalmente chegar em casa. E quando estava amanhecendo o dia, ela resolveu parar no meio da estrada, num lugar ermo, para dar uma esticada nas pernas e fazer uma xícara de chá para que ela ganhasse um pouco mais de energia para cumprir a sua jornada. E enquanto ela estava fazendo isso, de repente surgiu um homem do nada e disse assim: a senhora é a mulher branca que Deus me enviou para falar a respeito de Jesus? Ela encontrou um homem que estava sendo preparado por Deus, encontrou uma mulher que estava pronta para pegar. Nós vamos, irmãos, nos encontrar com essas pessoas. Nós também vamos nos deparar com cada uma delas. E o Senhor traz essas pessoas à conversão, à transformação de vida, à nova vida em Cristo, nos usando. E esse é o segundo estágio da conversão. Um homem de Deus encontra com aquele que o Senhor vem preparando. O terceiro estágio. O Senhor Jesus Cristo foi apresentado a ele. Então a conversão acontece quando as pessoas que estão sendo preparadas por Deus encontram com os homens e mulheres de Deus que proclamam Cristo para essas pessoas. O texto diz que ele estava lendo o profeta Isaías. Irmãos, o livro de Isaías é simplesmente um livro maravilhoso. O Antigo Testamento todo, ele pode ser comparado a uma cadeia de montanhas. E nós poderíamos dizer que Isaías 53 é o pico mais alto do Antigo Testamento. É o capítulo do Antigo Testamento que de uma forma mais clara apresenta a pessoa do Senhor Jesus Cristo. De modo que onde você estiver no Antigo Testamento, você pode contemplar Cristo em Isaías capítulo 53. Então a pergunta do eunuco aqui é: de quem o profeta está falando? Ele está falando aqui a respeito de um homem que foi levado como ovelha ao matadouro. A respeito de quem o profeta está falando? Vamos lá para Isaías 53 e nós vamos reproduzir aqui a leitura que o eunuco vinha fazendo.
Isaías 53. Ele estava lendo esse capítulo aqui. Vamos ler a partir do verso 3. Então, enquanto estou lendo, tenta aí formar na sua imaginação aquele homem com o rolo do profeta Isaías, lendo essas mesmas informações que você tem aqui, a partir do verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e deles não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. E a dúvida do eunuco é, a respeito de quem o profeta está falando? Isso aqui o profeta Isaías está falando de si mesmo, seria ele essa pessoa? Seria ele esse servo do Senhor? Ou ele está falando a respeito de outra pessoa? Essa era a dúvida dele. No capítulo 8, versículo 35, volte para lá. Nós temos a explicação maravilhosa. Versículo 35 diz: então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, isto é, de Isaías 53, anunciou-lhe a Jesus. Então, Filipe tomou todo o texto de Isaías, e a partir dele falou a respeito da vida, da morte, da ressurreição de Cristo, o significado disso, como é que uma pessoa se aposta da vida eterna, como é que alguém se torna um verdadeiro filho de Deus. E aqui, irmãos, nós temos Jesus Cristo sendo apresentado a um homem que vinha sendo preparado pelo Senhor. Meus irmãos, vocês conhecem, vocês sabem que há poder na palavra da cruz. Há poder nessa mensagem. Deus abençoa essa mensagem. Se você quer conduzir uma pessoa ao conhecimento de Deus, à conversão em Cristo, você precisa fazer o que Filipe fez. Você precisa falar de Jesus a partir das Escrituras. É dessa maneira que as conversões acontecem. É isso que nós temos que fazer com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes. Nós temos que crer que Deus pode estar preparando aquela pessoa e nós sermos os instrumentos de Deus pelos quais essas pessoas ouvirão a respeito de Jesus. Quarto estágio da conversão. O Espírito Santo operou nele. O Espírito Santo operou nesse homem africano. Quando ele entrou, irmãos, na carruagem, ele não era convertido. Mas em um certo momento, no calendário divino, as coisas começaram a mudar no seu coração. Cada verdade, cada explicação que Filipe ia dando, simplesmente ia quebrando todas as resistências daquele homem e clareando a sua mente nebulosa.
E de repente ele se viu como alguém que não podia mais viver distante de Jesus, que ele precisava se colocar diante do seu cuidado, amá-lo, confiar nele, obedecê-lo, segui-lo. Então eles encontraram água. Eles param diante a carruagem perante aquele rio. E a pergunta desse homem é: o que é que impede que eu seja batizado? Filipe diz: nada, desde que você creia de todo o seu coração. E ele declara: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele confessou com seus lábios. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz que se confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E esse homem foi salvo nesse momento. A questão, irmãos, é: como é que alguém pode proferir essas palavras? Como é que alguém pode chegar e dizer: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Uma pessoa só pode fazer isso de forma salvadora se for pelo Espírito Santo. Você pode ensinar uma criança a dizer isso, você pode ensinar até um papagaio a dizer essa frase. Mas o poder que está por detrás dessa frase, que opera a transformação e que dá significado ao conteúdo dela, só pode ser dado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 3, fala isso, só para vocês verem lá. 1 Coríntios 12, versículo 3. Que bonita essa declaração. 1 Coríntios 12, versículo 3, nós lemos assim: por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O que significa a cláusula aqui, Senhor Jesus? Significa você dizer ela carregada do seu significado espiritual. Significa que você está se apropriando dessa verdade como sendo parte da sua vida. Ninguém pode fazer isso se não for pelo Espírito Santo. Então, para a pessoa é uma obra divina, é uma obra do Espírito Santo, e aquele homem foi batizado ali mesmo. Então aqui, irmãos, nós temos as 4 etapas da conversão. Deus preparou, um servo de Deus encontrou, Jesus Cristo foi apresentado e o Espírito Santo operou nele. É dessa maneira que as conversões acontecem. Partindo aqui para as minhas palavras finais, eu tenho algumas observações adicionais para fazer e depois nós vamos orar. Primeira delas, irmãos, diante de um texto como esse, a única pergunta que deveria estar circundando o nosso coração é essa: eu sou convertido? Eu sou realmente convertido? Então, a questão aqui não é se você participa de uma igreja. A questão aqui não é se você é uma pessoa boa que está se privando de cometer pecados terríveis ou que é uma pessoa boa aos olhos humanos. A questão não é essa. A questão é se você é convertido. Se o seu coração foi transformado pelo Espírito Santo. Essa, irmãos, é a questão mais importante da nossa história. É isso que vai definir o nosso futuro eterno. Um dia, quando estivermos na presença de Deus, aquilo que nós fizemos, o modo como nós vivemos, não será tão importante quanto essa questão. Você nasceu de novo. Você confessou Jesus como Senhor pelo Espírito Santo. Você foi regenerado. Essa questão, ela é fundamental e ela tem gerado muitas dúvidas nas pessoas hoje, porque as pessoas confundem, irmãos, a fé cristã com uma moralidade cristã. Uma pessoa pode ter a moral cristã sem ser convertido. A Bíblia apresenta sinais claros de conversão. Mudança de sentimentos, de conduta, de vida cotidiana. É evidente que você nunca verá perfeição, mas as pessoas convertidas, elas carregam algo peculiar, elas têm um princípio que as distingue dos demais. Ali você pode ver ódio pelo pecado, amor por Cristo, uma pessoa que anda em santidade, que ama as Escrituras e persevera na oração. Você verá virtudes como arrependimento, humildade, confiança, mansidão, bondade.
Essas são as marcas da conversão. Elas sempre estarão presentes naqueles que são verdadeiramente de Deus. Em alguns, essas características, elas são fortes, elas são brilhantes, elas são amadurecidas. Em outras pessoas, elas parecem ser um pouco mais opacas, mas até nessas você pode notar algo que as distingue. O Espírito Santo não habita em um coração que não há mudança. Coração em que você, embora esteja na igreja, continua nos seus pecados, bebedeira, sensualidade, distante de Deus, com um linguajar chulo, com valores que nada tem a ver com a revelação de Deus. Irmãos, a conversão, ela é perceptível. Ela é perceptível. Ela é absolutamente necessária. Sem conversão, você jamais vai conhecer a verdadeira felicidade. Sem a conversão, você não estará pronto para os principais eventos da sua história futura. A morte, a segunda vinda, o julgamento de todos. Então você precisa ter Deus como seu amigo hoje, para que no porvir você tenha a segurança de que pertence a Ele. Então, se você não é convertido ainda, eu queria dizer a você, não descanse até que você seja. Não descanse até que você seja transformado. O quanto antes, arrependa-se dos seus pecados, porque você está em perigo. As portas da eternidade estão diante de você e você simplesmente não está pronto. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus Cristo. Faça como esse eunuco. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E diga isso de todo o seu coração, tomando Jesus como seu Senhor, Salvador e Rei, dando as costas para a sua vida de pecado e vivendo para a glória dele. Se você fizer isso, você será completamente salvo. E para você que já se converteu, eu tenho algumas palavras também. A primeira é: viva uma vida cristã de tal maneira que o Espírito Santo testemunhe com o seu espírito de que você é filho de Deus. Está lá em Romanos capítulo 8, verso 16. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você deve cultivar uma comunhão profunda, intensa com Deus, de tal maneira que o Espírito Santo esteja completamente, a todo momento, gerando no seu coração essa convicção, esse sentimento verdadeiro de que você pertence a Deus, que você está seguro com Deus, que Ele está contigo todos os dias, que Ele é a sua esperança e que você depende completamente dEle. Uma outra coisa que eu queria dizer é que a felicidade espiritual sempre acompanha aqueles que se converteram. Aqui mesmo, em Atos capítulo 8, versículo 39, veja como foi a vida dali por diante desse homem que nem conhecemos o nome. Verso 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. Este, isto é, o eunuco, foi-se, seguindo o seu caminho. Como foi que ele foi seguindo? Cheio de júbilo. Irmãos, os convertidos são os mais felizes. A história bíblica diz lá em Lucas 19 que quando o Zaqueu ouviu aquele chamado doce do Senhor Jesus Cristo: Zaqueu, desce aí, eu quero ir lá para a sua casa. O texto diz que ele desceu e recebeu Jesus cheio de júbilo. Em Lucas capítulo 5 diz que o Mateus publicano, conhecido por sua desonestidade, a partir do momento que ele encontrou com Jesus, a primeira coisa que ele fez foi dar uma festa na sua casa. Irmãos, nós deveríamos ser os mais felizes desse mundo. Não há espaço para aqueles que são convertidos para uma vida de melancolia. Você já viu um perdoado triste? Você já viu um devedor cuja dívida foi paga melancólico? Você já viu um escravo liberto depressivo? Você consegue imaginar o filho pródigo voltando para casa, recebendo anel, sandália nos pés, roupa do seu pai, elevado novamente à posição do seu filho, entristecido com todas aquelas coisas? Não pode ser assim, irmãos. Os convertidos são os mais felizes. Eles são os mais felizes porque eles têm paz
com Deus. Eles sabem que entre Deus e eles está tudo bem. Seus pecados foram perdoados, sua consciência foi purificada, não tem culpa. Eles podem olhar para a morte, para o julgamento, para o mundo por vir, sem qualquer tipo de medo. E por causa disso, venha o que vier, essa pessoa sempre vai estar pronta. Pode vir a doença, a perda, a morte. Ela sabe que nada pode tocá-la, separá-la do amor de Cristo e nem tomar o tesouro que ela possui espiritualmente. Então ela é feliz porque está pronta. Ela sabe que o seu maior problema espiritual já foi resolvido. E por isso, irmãos, a verdadeira conversão é fonte de plena alegria. Então viva feliz, viva alegre. Cresça na graça do Senhor todos os dias, aproveitando os benefícios da obra do Espírito Santo. A conversão, irmãos, é apenas o primeiro capítulo de uma nova vida, em que o Senhor nos promete crescimento, maturidade, experiências espirituais profundas, a formação de Cristo em nós. Então, a conversão é apenas o primeiro capítulo. Nós temos que continuar buscando, nós temos que continuar orando, lendo as Escrituras, nos deleitando a Deus. Há tantos crentes que estão estacionados na vida cristã, que não estão experimentando as coisas maravilhosas que Deus já te entregou por ocasião da sua conversão. Está lá um tesouro para você acessar, para você crescer, para você desfrutar, e você simplesmente deixa tudo isso de lado. Então aproveite os benefícios da sua conversão. E para terminar, irmãos, vamos promover a conversão das outras pessoas. Vamos ser como Filipe, correr atrás das pessoas, pregar a respeito de Cristo para essas pessoas, falar com essas pessoas, orar com elas, orar por elas. Nós não podemos desistir das pessoas que estão perdidas, nós não podemos desistir dos nossos filhos, dos cônjuges, dos familiares. Nós temos que continuar, irmãos, orando, clamando, intercedendo, buscando a salvação dessas pessoas, usando todos os meios que o Senhor nos dá. Irmãos, nós somos o povo do novo mundo e nenhum de nós quer ir para o céu sozinho. Nós não queremos, nós queremos que as pessoas que nós amamos aqui nesse mundo acompanhem a gente no novo céu e na nova terra. Então vamos orar por isso, vamos buscar isso. Essa, irmãos, é a descrição da conversão, é a descrição da completa transformação de vida. E eu oro para que essa mensagem relembre você dessa data maravilhosa. Meu caso foi dia 8 de março de 1999. Foi ali que o Senhor interrompeu o meu caminho que ia pela estrada de destruição e me trouxe para perto de si. E você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu oro para que hoje seja o seu dia. O dia em que você vai experimentar essa nova vida. Que Deus nos abençoe e que a palavra dele habite ricamente o nosso coração. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Te bendizemos, Senhor, te agradecemos. A tua palavra, Senhor, é maravilhosa. A tua palavra é a nossa vida. Nós te agradecemos tanto por termos histórias, narrativas, doutrinas, ensinos tão belos, tão impactantes, como esse que acabamos de ler hoje. Nós te agradecemos, Senhor, porque um dia o Senhor preparou o nosso coração. Um dia o Senhor quebrou as nossas resistências. O Senhor operou em nossos corações, cativando-nos com o teu amor. E preparou um servo, uma serva do Senhor, para apresentar Cristo para nós. Que graça, que bondade, que amor que o Senhor tem por nós, ao nos escolher para sermos objetos dessa obra transformadora. Te agradecemos pela obra do Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, que nos deu o poder, nova vida, para proclamar: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Te agradecemos, Senhor, por esse dia glorioso. Te agradecemos por todas as dádivas que acompanham a conversão.
a santificação, o crescimento, a vitória pelo pecado, a alegria espiritual, o fruto do Espírito, a família da fé. Quantos benefícios gloriosos são acompanhados dessa obra tão profunda de conversão. Nos ajude, Senhor, a desfrutar de cada um deles. Nós oramos pelos nossos familiares que ainda não te conhecem, pelas pessoas que amamos que ainda não se converteram a ti. Oramos, Senhor, para que elas sejam quebrantadas, para que teu Espírito opere. Nós não queremos, Senhor, entrar nas mansões celestiais sozinhos. Nós queremos que aqueles que nós amamos nesse mundo, que até geramos nesse mundo, nos acompanhem pela eternidade de delícias na tua presença. Então salva, Senhor, essas pessoas por tua misericórdia. Te agradecemos por esta manhã, por esse culto maravilhoso que o Senhor nos prepara. Esta é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém.